Amém. É um prazer estar aqui com vocês novamente, compartilhando a palavra. Eu sou a pastora Carla, aqui da Itália. Já pastorei há 16 anos e cuido de mulheres, cuido de coração de mulheres para restauração da sua vida e através da sua vida, a sua casa, o seu lar e o propósito que Deus tem através das nossas vidas, aonde o Senhor tem nos colocado, nos implantado. Só queria saber, eu coloquei com a musiquinha, eu não sei se ela está atrapalhando as irmãs. Eu vou baixar o volume, porque talvez, não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, então. Estamos lhe ouvindo bem, pastora. Tá, vou baixar um pouquinho aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre dores com um propósito. E quando a gente fala em dores, e falando, se tratando próprio de mulheres, nós temos o coração, assim, com as nossas emoções que ficam. A gente fala, as mulheres têm emoção à flor da pele, nós somos muito sentimentais, sentimos tantas dores, sentimos tantas, né, sensações, temos várias sensações, nós mulheres, e Deus nos fez assim mesmo, cheia de emoções, cheias de sentimentos, porque Deus, quando Ele criou a mulher, e Ele falou que o homem não era bom que ele andasse só, Ele nos fez para estar ali junto com Ele. E quando Deus fez o homem, falou assim: ó, o homem não está tão tá pleno ainda não. Ele precisa de algo para que ele se complete, para que ele fique bem. E Deus foi e fez do homem, ele fez a mulher, que sou eu e você hoje. A imagem e semelhança de Cristo, aquilo que ele nos chamou para ser, porque isso fala sobre a nossa identidade. Quando a gente pensa naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fez, como que Deus usa, como que Deus permite tantas situações acontecerem, que nós tomamos decisões e as coisas acontecem no meio de tantas coisas, nós precisamos guardar as nossas emoções. Nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação, nós precisamos vencer as dores das nossas emoções. E quando a gente fala sobre emoção, a gente tem que lembrar que nós fomos feitos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito precisa estar alinhado, vertical, para que a gente cumpra a vontade de Deus aqui na terra onde ele te chamou para estar, aonde ele te chamou para estar. Onde nós estamos, ou seja, no local onde você está. Eu estou na Itália, na minha casa, você está na sua casa no Brasil, você está na sua casa aí onde você se encontra, talvez o seu trabalho, mas aonde Deus te colocou, aonde Ele te colocou. Porque cada uma de nós tem um propósito e tem uma situação, algo dentro de nós que precisa vir para fora. Eu falo assim, por causa do propósito que nós temos. E quando nós passamos por momentos de dores, de luta, eu gostaria de falar com vocês e compartilhar com vocês lá em 1 Samuel, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Nós vamos falar de uma mulher e você vai descobrir, vai entender algo interessante dela que o Senhor falou comigo. E agora, quando a gente estava aqui, nesse momento de oração aqui, gente, desculpa os meus cachorros, tá? Mas quando a gente estava aqui nesse momento aqui, nesse início de ministração, Deus falou algo profundo, que eu entendi o que Deus estava falando comigo esses dias. Olha que Deus é tremendo, né? E eu creio que isso vai impactar o teu coração. Então, se você puder convidar mais uma irmã para estar aqui, vai ser uma bênção, porque ela também vai precisar de ouvir. Vai estar gravado, ela vai poder assistir, você compartilha, porque é algo poderoso do Senhor. Então, você não pode, não deixe de compartilhar aquilo que é bom, aquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Então, nós vamos falar sobre Ana e Penina, mas o nosso foco aqui é Ana, porque ela fala, mulher, eu estou amargurada de alma, lá no versículo 10. Ela fala desse jeito, capítulo 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela fala quem era ela. Ela, como amargura da alma, ela orou ao Senhor e chorou muito.
chorou muito. Ela estava amargurada da alma e ela parou tudo e chorou e falou com Deus. Olha que coisa. Quantas vezes nós paramos na nossa vida quando estamos sentindo dores e paramos para poder falar com o Senhor de verdade? Ali, aquela mulher, ela estava passando por uma. A gente diz hoje em dia, se fosse assim falar, é perseguição, coisa do inimigo. Porque aquela menina era coisa do Satanás, enviada e é coisa ruim e tal, porque oprimia, porque a mulher irritava, porque a mulher se colocava numa posição de, ó, daquela que cutucava a ferida emocional, a ferida que Ana tinha. Por quê? Penina tinha filhos e Ana não tinha. Por esse simples fato dela não ter os filhos e ela desejar ter os filhos, ali houve o quê? Uma ferida emocional, uma emocional na vida dela. Então, Penina ali, ela toda hora dava aquela lembrada. Você tem dor aqui, ó. Ela ia lá e tocava. Quantas vezes você talvez abriu o teu coração para alguém, ou quantas vezes você se vê fragilizada e você vê as pessoas zombando de você, jogando na tua cara, falando de você, falando da sua dor, falando da onde toca em você, na tua alma, e dói a tua alma. Quantas pessoas não passaram pela sua vida ou estão na sua vida que fazem isso com você? E ali, Penina, lá no versículo 2, fala, né, que Penina não tinha filhos, Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E aí, lá no versículo 5 fala assim: Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda que o Senhor tivesse impedido de ter filhos. Ana era amada. Olha só, ela era uma mulher amada. Você é amada. Ela era uma pessoa amada. Uma pessoa amada não deveria ter esses problemas. Ela tem a segurança dela no Senhor. Ela teria que ter esse problema dela resolvido com aquele amor do marido. Ela deveria estar resolvida, ela era uma pessoa amada. Ela tinha um desejo forte de ser mãe, mas ela não era, ela era amada. Ela era amada, cuidada pelo marido. É tanto que ele virou para ela e falou assim: Mas eu não estou valendo mais do que 10 filhos, porque eu te amo tanto, eu faço tanto por você, eu quero te ver tão bem, que isso não serve para apagar a sua dor. Talvez você tenha alguém, alguma amiga, que fala: Nossa, mas eu te amo tanto, eu não queria ver você tão triste assim. Nossa, eu faço de tudo para você ficar bem, parece que nada te ajuda. Alguém já teve alguma amiga assim? Alguém já passou por essa situação, sendo amada ou recebendo esse amor e nada passa? Gente, isso é muito forte, porque a mulher, quando ela tem uma debilidade emocional, aqui no caso dela, ela tinha um desejo de ser mãe e ali é onde doía nela. Eu não sei aonde dói em você, qual é a área da sua vida que dói. Talvez você foi abandonada e isso dói. Qualquer situação que acontece na sua vida, você já logo, olha, estou com a sensação de que estou abandonada, estou sendo abandonada, ninguém está me olhando, eu estou, e aparece uma dor tão sutil, porque hoje você é adulta, talvez a sua reação não vai ser uma reação, meu Deus, uma criança abandonada. Não, porque talvez você foi essa criança abandonada por alguém que deveria cuidar e amar e não te amou do jeito que deveria ter sido feito para uma criança inocente. Talvez você se sentiu rejeitada por alguma ação, alguma reação dos seus pais, que isso causou uma ferida em você, emocional muito grande. Aí você cresce, vira uma adulta, mas o sintoma daquela dor, da raiz daquela dor, se não for tratada, vai gerar comportamentos na fase adulta, de forma que vai fazer, sabe com o quê? Você cria um muro de barreira entre pessoas, que você se afaste de pessoas, que você fique calada, muitas vezes, que você se sente sufocada.
Então, são situações que acontecem na nossa vida devido a uma dor. E a dor, ela tem raiz e ela tem um propósito. Aqui, Penina era a Penina não, aqui Ana, ela era uma mulher amada. Então ela não tinha esse problema não, ela era amada. O problema dela é que ela não tinha um filho. Agora imagina aí qual que é a sua dor, que tá lá no fundo daquela criança que sentiu um sentimento que não foi bom. Ela experimentou algo, uma emoção que não foi boa. Aquilo ali acabou com ela. Aquilo ali trouxe para ela uma dor e uma ligação com aquela pessoa que fez ela mal. Talvez você foi abusada. De alguma forma se sentiu abusada. E isso você retraiu isso para dentro de você. E quando tem uma situação que possa, entenda, uma situação que possa parecer abuso sobre você, você já se arma de defesas e já vem pro ataque. Já se defende, porque, na verdade, é aquela criança que foi abusada, aquela criança se sentiu rejeitada, aquele problema, aquela dor que não foi tratada, não foi transformada, não gerou ainda, mas vai gerar hoje em nome de Jesus, que você vai entender o que Deus está querendo fazer na sua vida. Isso aí gera o quê? Não gerado através do Espírito Santo uma cura, isso vai gerar um adulto que vai estar assim, olha, muitas vezes na autodefesa. E o Senhor não quer que a gente se defende, porque Ele nos defende, Ele nos justifica, Ele faz todas as coisas, Ele provê, Ele age a teu favor. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Então, Ana, mesmo com aquele problema, que ela tinha de não ser mãe e tinha como rival, né? Tinha a rival, a sua rival, olha só, a sua rival que sabia onde estava o problema, que metia o dedo lá. Essa rival aqui, a gente pode colocar situações que acontecem na sua vida, não precisa ser uma pessoa específica, mas situações que remete, que te lembra aonde dói em você, que não foi curada ainda. Então, aqui no texto, no versículo 6, está escrito: a sua rival a provocava excessivamente para o quê? Irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Quando a gente lê isso aqui, meninas, eu não sei se você está sentindo essa presença. O Senhor lhe havia impedido. Talvez você esteja passando uma dor, mas é porque Deus tem um propósito. Foi vontade de Deus que ela não tivesse filho naquele tempo. Era necessário passar por tudo isso. Olha, quando a gente lembra que há situações adversas na nossa vida, tem a permissão, porque tudo acontece com a permissão do Senhor. Olha, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor havia impedido. Lembra, tudo é feito para a vontade de quem? De Deus. Tudo é feito para a glória de quem? De Deus. Nada foi feito sem que seja vontade de Deus. E o Senhor diz na palavra dele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus e que têm propósito. Se Deus não faz nada sem propósito, então quer dizer que a sua vida, você acreditando ou não, tem um propósito e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não adianta você fugir disso. Não adianta fugir da dor. Não adianta de fugir desse confronto, porque Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Então, adiantando aqui, o que aconteceu? Ana, ela se viu numa situação tão difícil que ela, com amargura da alma, foi o versículo que eu li primeiro, com amargura da alma, versículo 10. Com a amargura da ela orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto. Fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrastes, e a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida
e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Propósito, voto, oração, busca. Essa mulher ia todo ano fazer o sacrifício, ela estava lá buscando ao Senhor. Uma vez por ano ela estava lá, ela todos os dias orava, mas uma vez por ano ela continuava indo buscar ao Senhor no cotidiano dela, das buscas dela, naquilo que ela tinha que fazer todos os dias. E uma vez por ano ela ia no templo, ela ia no cotidiano, era comum ela fazer isso. Como está a sua vida de oração, de busca, para que Deus mude a sua história? Quando nós entendemos isso, a gente se espelha em Ana. E aí eu queria só abrir um aspas aqui. Esse livrinho aqui foi, posso te dizer, um voto que eu fiz com Deus. Isso aqui é um livro de orações, propósito de oração. Tem as meditações aonde Deus fez da dor do luto um propósito. Fez da dor de Ana ter Samuel. Só que aí eu te falo uma coisa. Você está disposta a tudo no Senhor para que você venha receber essa cura, esse propósito, esse direcionamento nessa dor que você está sentindo? Nessa dificuldade que você pode falar, dificuldade com o meu filho, dificuldade com isso, não sei. O que está doendo em você? O que você tem pedido e precisa ver esse milagre? Ana, ela fez um voto com o Senhor. E o que Deus fez? Deus respondeu a oração de Ana, para a gente encurtar a história aqui, que eu quero orar. Deus ouviu a oração de Ana. E o que Deus fez? Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel, dizendo: Tenho pedido ao Senhor. A dor de um propósito, ela gera algo para a glória de Deus. Você pode estar falando assim, pastora, mas essa dor que eu sinto, tem tempo que eu estou sentindo essa dor na minha alma. Não tenho paz, não consigo dormir. Tem algo dentro de mim que eu não consigo resolver. Pensamentos que vêm na minha cabeça de desistir. Tanta coisa ruim, pastora. Eu já orei, já pedi, já clamei. Só que hoje o Senhor, Ele quer trazer para você, a sua memória, essas palavras, essas situações que doeram a tua alma, para você realmente dar nome a essa dor. Por isso que eu quero que você escreva no papel, vai ser importante. Escreva no papel a sua dor agora. Escreva no papel qual é a sua dor. Escreve diante do Senhor a sua dor, para apresentar ela diante dele, porque ele está disponível para mudar o quadro da sua vida emocional, o seu quadro da sua vida espiritual. Ele quer desbloquear tudo aquilo que tem bloqueado você de viver o propósito de Deus. O Samuel, ele foi gerado na dor para que a vontade de Deus fosse manifestada. Quando você olha assim, você vê que a história de Ana precisava passar por aquela dor. Ela precisava gerar nela, através daquelas dores, e você deve estar se vendo agora, porque Deus está falando no teu coração. A dor que você sente, Deus está permitindo. Lembra que Deus falou, Senhor lhe impediu de ter filhos. Talvez Deus está te impedindo hoje, até hoje. Muita coisa acontecer na sua vida, porque é necessário você passar por essa dor. É necessário você ser trabalhada, moldada, limpa pelo olheiro, trabalhada como um vaso nas mãos do Senhor. Porque ela foi trabalhada, ela sofreu. Talvez você fale assim, ah, não, mas eu não preciso sofrer isso tudo. Eu também não precisava perder meu pai e minha mãe em uma semana. Porque os meus pais morreram, foi diferença de uma semana para o outro, os dois. Foi uma dor insuportável. Por que eu merecia perder meus pais assim de uma vez? Porque na dor o Senhor revelou, Ele me curou. Eu gerei dores.
aquilo que foi o propósito do Senhor. Esse livro aqui foi feito pelo Espírito Santo, esse livro de oração. Depois, se vocês quiserem adquirir o livrinho de oração, vocês entrem em contato com a Líbia, porque eu tenho dele para vender aí no Brasil, enfim, no e-book, do jeito que você quiser, esse livro vai chegar a você, porque esse livro tem um propósito de cura, um propósito de recomeço. Porque quando nós entendemos que todas as coisas cooperam o nosso bem, nós entendemos que a dor que nós geramos no espírito, revela propósito, revela propósitos. Aqui, cada mulher tem um propósito mediante a sua dor. Cada mulher que está aqui, que sofre, que entende que precisa de um toque de Deus na alma. Porque, gente, eu tenho falado isso, gente, se for só oração o nosso problema, cara, a gente já tinha orado e tantas coisas já tinham acontecido. Eu falo assim, eu já estaria andando só de helicóptero daqui para lá. Eu não ia andar nem de carro, eu ia andar só de helicóptero, se fosse por causa de oração. Não é? Tem coisas que nós temos que entender que é na alma. Tá tão, tá tão dentro de nós que nós precisamos, através do Espírito Santo, trazer nossa memória aquilo que está doendo, dar nome e deixar Deus lavar e tirar e moldar e trabalhar o vaso, a alma. Porque senão Davi não ia falar, porque está abatidas, ô minha alma, aquietas dentro de mim, pois ainda o louvarei. Por que estaria escrito isso lá na Bíblia? Porque nós temos corpo, alma e espírito. É uma luta constante das nossas dificuldades na alma, não curadas, de entender o propósito real de Deus para que isso aconteça. Por isso que tem que estar alinhado, corpo, alma e espírito. Ana deu testemunho do Deus que ela servia enquanto ela não podia ser mãe. E foi uma dor insuportável. Eu não queria estar na pele dela, não. Ele deve ter passado ali. Eu não sinto, eu não sou digna de nada. Será que Deus me ama? Porque na dor a gente questiona as ações de Deus. Ah, será que Deus me ama? Será que Deus não me abandonou? Será que Deus vai fazer alguma coisa pela minha vida ainda? Será que ainda dá tempo? Talvez eu estou já com a idade avançada e ainda será que tem solução para mim? Nossa, eu vejo essa situação tão difícil da minha casa para se resolver. Até hoje estou orando, estou orando, estou orando e nada acontece. Talvez você, no meio da dor, possa questionar a Deus tantas coisas. E ela poderia ter questionado, mas ela não falou nada. Ela simplesmente estava abatida e amargurada, mas temente a Deus, em oração, sendo trabalhada. Todo mundo viu como que ela sofreu, como que foi difícil a vida dela. Até que o Senhor respondeu. Até que o Senhor virou e falou assim: não, ela já deu testemunho de como ela é minha serva. Ela não está atribulada por causa de vinho, não. Ela está cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer, encher você hoje do Espírito Santo, para que ele responda com poder e graça e propósito à sua vida. Assim como ele me respondeu, ele me curou do luto e me deu um propósito, me deu esse livro como um propósito para alcançar almas de mulheres, ajudar, propósito de cura, de recomeçar. Assim ele vai fazer na sua vida. E é isso que ele está fazendo. E ele deu a ela a vitória, que é isso que nós queremos, a vitória do Senhor. E ali a paz do Espírito reinou sobre ela. Espírito, a alma dela ficou em paz. E ela viu o propósito de Deus acontecer na vida dela. Porque o propósito dela era ser mãe. E ela conseguiu ser mãe. O que que aconteceu? Ela calou a boca de quem? Dos inimigos. Os inimigos da alma, os inimigos da alma, o inferno, tudo que se levantou contrário. Mas foi necessária a dor para que Samuel existisse. Aí eu te falo, você poderia ser essa mulher escolhida na dor hoje por Deus? Você poderia deixar nessa situação que você está vivendo aí agora? Você poderia falar assim, não, eu deixo Deus, eu deixo, eu entendo. Eu me sinto hoje, eu me vejo hoje como Ana, pastora. É,
tribulada de alma, tanta coisa. E eu me espelho nessa história e eu tô me vendo como ela, e eu creio que Deus vai gerar um Samuel na minha vida. Você pode ser usada como Ana usou nas dores? Você pode? Será que Deus não quer te usar justamente por causa da sua dor agora? Hum? Vou ler de novo, porque isso aqui foi fresco. Deus me deu agora, quando a gente estava fazendo um momento de oração antes aqui. Será que Deus não quer te usar justamente por causa da sua dor? A dor que você está sentindo agora? Lembra, Samuel foi gerado na dor por Ana. Para quê? Para que fosse manifesto o testemunho de Deus através dela, que fosse feita a vontade de Deus na vida de Ana. Precisou que ela sofresse. Como Jó. Jó também perdeu tudo. A única coisa que ele tinha ali era a alma dele estava firmada no Senhor. Ele sabia em que ele estava crendo. Jó, ele não deixou nenhum momento de crer no Senhor, nenhum momento. Deixou passar nenhuma dúvida. E olha o que, que Deus fez no tempo do Senhor. Mas Jó era justo e ele foi exatamente usado numa dor. Ele era um homem reto. Ele era um homem reto. Para que ele precisaria passar por essa dor? Jó não precisaria passar por aquilo. Já não precisaria. Mas Deus aprova o Senhor, tem um propósito na vida dele através da dor. E através da dor ele gerou o testemunho e a manifestação do Deus que ele ouvia falar, mas aí na dor ele viu Deus face a face. Ana também, eu também, e você também vai ser a próxima. Deus quer isso de nós. Será que ele hoje pode falar? Eu quero pegar você, quer ver? Ruth, a Carla, a Cleides, a Cláudia, a do iPhone, que não apareceu o nome, a Isabel, a Jeane. Deixa eu ver, tem mais nome aqui? A Kíssila, a Lucilene, a Maria José, Maria Ferreira, a Líbia, todo mundo, Rosana, Silvana, Tássia, Valquíria, Vivian. Será que Deus pode pegar você hoje e falar assim, nessa dor sua eu quero te usar para minha glória, manifestação da minha glória? Não é que a gente, que Jó tinha de errado, gente? O homem ele era respaldado por Deus e falou: "Toca no meu servo Jó para você ver. Ele não vai te negar. Tira tudo que ele tem. Eu tiro e ele não vai me negar." E foi uma dor insuportável perder tudo. E quase perder a saúde, ou praticamente ele perdeu a saúde por um tempo, mas é que o que ele tinha, ninguém pôde arrancar dele, que é a presença de Deus. Então, o que podemos oferecer para o Senhor hoje? Um propósito de oração? Você topa fazer um propósito de oração ou continuar fazendo um propósito de oração? Porque é através do propósito de oração que eu fiz, nasceu esse livro que tem abençoado, que tem feito pessoas olharem para o Senhor de forma especial, que tem abençoado também o meu ministério. É algo que Deus me deu para alcançar vidas. Ele me deu um livro, talvez ele vai te dar outra coisa, eu não sei o que que ele vai te dar. Mas hoje você está disposta a fazer um propósito de oração mediante essa dor? Você está disposta a trabalhar nas suas emoções para que elas não venham duvidar do poder de Deus sobre a sua vida e você avançar? Então, são todas essas coisas que nós precisamos entender que tudo tem um propósito e tem a vontade de Deus para ser manifesta na sua vida. E é hoje e é agora.
Hoje o Senhor preparou essa congregação. Hoje Deus preparou a sua vida para você receber essa palavra e ser edificada. Se você tinha algum pensamento de será que comigo não dá? Dá, dá. Se você pensou em desistir, Deus está falando, não desista. Se você pensou que alguma enfermidade vai te parar, não vai te parar. Nada pode parar, porque o que você carrega é o que Deus quer manifestar. As dores vêm para a gente poder ver até onde a gente aguenta. E se você chegou até aqui nessa live, é porque você é capaz de gerar a manifestação do poder de Deus através da sua história, seja ela qual for, da sua história. Eu gostaria de fazer uma oração pelas irmãs, orar para que Deus venha continuar fazendo essa grande obra na sua vida, porque é só Deus que pode fazer essa obra. Não é a pastora Carla, não, 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 não. É o Espírito Santo de Deus. É você e o Senhor. É somente você e o Senhor. Então eu te convido a fechar os teus olhos neste momento, para que você deixe o Espírito Santo de Deus, essa presença de Deus, inundar o teu coração. Ele quer continuar falando no teu coração. Ele quer encher você. Vaso, vaso cheio da presença. Uma mulher cheia da presença de Deus. Por isso, feche seus olhos, para por um instante. Para por um instante agora e começa a pensar nas dores que veio sobre a tua vida, os traumas que você teve. Começa a apresentar isso diante de Deus. Apresenta diante do Senhor e começa a falar com Ele. Senhor, eu estou amargurada da minha alma. Apresenta Ele. Porque eu sei que tem mulheres aqui amarguradas da alma. Mulheres sofridas, frustradas. Apresenta isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou assim. Nada melhor do que confessarmos diante ao Espírito Santo como nós estamos. E quando nós fazemos isso, a graça do Senhor nos alcança. Ele sonda o nosso coração e ele responde às nossas orações. Por isso, fala com o Senhor, Senhor, eu estou amargurada da minha alma, mas eu oro ao Senhor. Eu coloco as minhas lágrimas diante do teu altar. Coloco as feridas mais profundas que eu sinto. Toda raiz de amargura, todo abandono, toda tristeza, toda decepção, toda enfermidade. Fala com o Senhor. Há uma presença doce do Espírito aqui. Há uma unção do Senhor aqui sobre este lugar. Fala com o Senhor, eu coloco, eu abro, eu rasgo meu coração diante de ti. Não adianta, Senhor, porque o Senhor sabe o que tem no meu coração. Peça a sua mente agora, fala com a sua mente agora. Fala para ela, alma, alma, agora. Porque perturba dentro de mim, porque está abatida a minha alma, porque está inquieta a minha alma. Fala com o Senhor, minha alma está inquieta, eu preciso receber essa paz. A minha mente está pesada, minha mente, meu coração. Começa a liberar isso que está te impedindo fala em línguas agora, fala. De falar até em línguas. Fala com o Senhor. Que tem impedido a tua alma, teu coração. O Senhor agora ele está tocando teu coração de uma forma poderosa, tirando de você aquilo que tem te doído há anos. Ou talvez aconteceu esses dias, ontem, antes de ontem, ou é há anos que está doendo mesmo. Assim como Ana ficou anos passando por dor para gerar a manifestação de Deus através da dor dela. Ela foi escolhida para sentir a dor, mas para que fosse manifesta a vontade de Deus e ele te chama para essa realidade hoje. Entenda que a tua dor hoje está gerando é um propósito para manifestar a Deus. E quem foi Ana? Gente, quem foi Ana? Ana foi a mulher que deu à luz a um profeta. Ah, um sacerdote.
Gente, um grande homem de Deus. A dor dela foi tão profunda, mas o resultado daquilo deixou o nome dela escrito na Bíblia, para que ela viesse ser lembrada nesse dia que se chama hoje, que não há dor que não tenha um propósito, não há dor que Deus não transforme em glória lá na frente. Ela foi escolhida para gerar um grande homem de Deus. Oh, aleluias. Para gerar uma grande história, uma nova geração. Assim Deus te chama da dor para poder você gerar uma nova história, uma nova geração. Saia do lugar de vítima. Não se posicione ali porque Ana não aceitou ser vítima, senão ela teria aceitado todo aquele amor do marido dela e ter falado: ah, pelo menos o meu marido me ama e tá tudo bem. Não, não, ela não fugiu da dor, ela não cessou de orar. E o amor do homem não é suficiente para te curar, diz o Senhor. Só o amor de Deus te cura. Só o amor de Deus te transforma. Só o amor de Deus é capaz de transformar essa dor em, em vitória, em cura, em libertação na sua vida. E o Senhor é Pai. E Ele está falando no teu coração. Não tenha medo. Abra o teu coração. Esse é o momento para você falar com o Senhor. E Ele está ouvindo a tua oração. Há uma unção sobre a sua vida. Uma unção para gerar em meio às dores. O Senhor levantou essa congregação aqui. Todos vocês tá recebendo dos céus agora, dos céus, uma porção para gerar. Sinta a unção do Senhor. Ele tá te envolvendo para você gerar em meio às dores. Você é mulher. A mulher é aquela que gera luz, é aquela que gera vida. E o Senhor está gerando isso dentro de você. Porque o Deus que você serve é um Deus que manifesta a vontade dele sobre a tua vida. É um Deus que manifesta o poder dele de cura, de libertação, de tudo aquilo que você precisa na sua vida. Que o Senhor continue tocando teu coração, na tua alma. Deixa o Senhor tocar na tua alma, tirar essa insegurança que vem. Se Deus pode, se Deus não está fazendo, Deus está fazendo nessa live. Deus está fazendo e irá fazer. Essa live vai ficar gravada e várias mulheres vão ser tocadas e transformadas, porque existe uma unção e Deus, quando Ele libera a unção e a graça, é um fluir de Deus. Está tendo um fluir de Deus aqui na vida de cada uma de vocês. Receba a tua porção em fé, como Ana orou, amargurada da alma. E eles questionaram se ela estava bêbada ou não. E ela simplesmente não conseguia nem falar, mas o coração dela estava louvando, adorando, livre para continuar carregando a essência de Deus que ia livrar ela de todo aquelas acusações e as tristezas do coração dela. Ela tinha aquela essência que ia ser a manifestação do poder de Deus, ela tinha aquela essência no coração dela de que Deus ia operar o milagre, a certeza de que ela estava em Deus e não deixou dúvida. Assim o Senhor está fazendo sobre a sua vida nesse dia, nessa hora que se chama hoje. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu coração, tá? E obrigado pela oportunidade, as irmãs. Obrigada, Líbia, pela oportunidade. Estou aqui à disposição das irmãs. Depois a Líbia vai deixar meu contato, porque eu sou psicanalista também, então eu atendo mulheres, tem um grupo de mulheres que eu atendo. Você sentir no coração quiser fazer parte, nós vamos ter as nossas mentorias, as nossas conversas, e eu creio que Deus vai trabalhar grandemente na tua alma, em nome de Jesus. Depois vou deixar para vocês estarem adquirindo também o livro, para vocês estarem sendo fortalecidas nesse recomeço, e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.
também, tá? Então eu queria deixar aqui meu muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês.